Nós vamos continuar nossas palavras sobre Gálatas, capítulo 4. Nós estudamos a primeira parte do texto do capítulo 4 de Gálatas no domingo passado. E hoje nós vamos continuar. Hoje é uma palavra que o apóstolo Paulo, ele usa uma metáfora, uma figura do Antigo Testamento para explicar algo importantíssimo. Então nós vamos precisar prestar bastante atenção no texto para que nós possamos compreender aquilo que o apóstolo Paulo está transmitindo. Gálatas capítulo 4, verso de número 21. Paramos no verso 20 e vamos continuar a partir do verso de número 21. Os irmãos estão aí? Diz assim o texto, verso 20, verso de número 21, melhor dizendo: Dizei-me, os que quereis estar debaixo da lei, não ouvis vós a lei? Então nós já sabemos que Paulo, ele vem combatendo os irmãos que estão tentando voltar para a lei. Quantos se lembram da pregação de domingo passado, domingo retrasado? Nós falamos que a lei, ela nos serve de tutor. Quantos lembram disso? Até nós encontrarmos Cristo, mas depois que nós encontramos Cristo, a lei ela se torna desnecessária. Lá na igreja dos Gálatas, alguns irmãos estavam querendo voltar para debaixo da lei. Então Paulo está dizendo: Dizei-me os que quereis estar debaixo da lei, não ouvis vós a lei, porque está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava e outro da livre. Então diga assim: Abraão teve 2 filhos, um da escrava, Agar, e outro da livre, Sara, ou Sarai, como ela vai ser chamada depois. Verso de número 23. Todavia, o que era da escrava nasceu segundo a carne, mas o que era da livre, por promessa. Então, observe isso aqui. Deus, certo dia, apareceu para Abraão e disse: olha, sai da tua terra, da tua parentela, vai para uma terra que eu te mostrarei. Nós temos que entender que nessa época, irmãos, Abraão, ele não era crente, porque as pessoas pensam que Abraão sempre foi crente, mas Abraão pertencia a uma família e a um pai que era fabricante de ídolos. O que significa isso, pastor? O pai dele além de ser idólatra, ele vivia fabricando ídolos, ou seja, ele vendia imagens de escultura, ele vendia idolatria, algo que é totalmente contrário àquilo que Deus propõe para nós. E Abraão vivia nesta família, então Abraão não era um crente. Abraão não serviu a Deus desde que nasceu. O pai de Abraão não era crente, o pai de Abraão não servia a Deus. Abraão estava no meio de uma família que nós podemos dizer assim, que talvez fosse uma das piores famílias da época quando o assunto é se relacionar com Deus, porque eles eram idólatras. No meio dessa família e dessa terra que era totalmente idólatra, Deus fala com ele: olha, sai da tua terra. Por que sai da tua terra? Porque a terra que você mora é uma terra de idolatria. Sai da tua parentela. Por que sai da tua parentela? Porque a sua família é uma família idólatra. Você vai ter que sair daí e vai para uma terra que eu vou te mostrar. E Abraão creu em Deus, diz a palavra, e saiu andando sem rumo, sem direção. Você imagina, irmãos, você ouvir um Deus que você não vê, só você ouviu, e esse Deus mandou você largar sua terra, mandou largar sua parentela e mandou você ir para uma terra. Tá, qual terra? Vou botar aqui no Waze, no GPS. Não, uma terra que eu vou te mostrar. Ou seja, você sai andando aí, a hora que você encontrar a terra, eu vou dizer: é essa terra aqui. Quantos estão aí? Não é uma loucura? Mas a Bíblia diz que Abraão creu em Deus. E uma das promessas que Deus fez a Abraão é que ele se tornaria uma grande nação. Abra a sua Bíblia lá, em Gênesis no capítulo 12. Deixa eu te mostrar isso. Os irmãos encontraram?
Gênesis capítulo 12, verso de número 1, diz assim a palavra do Senhor: Ora, o Senhor disse a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Ou seja, ele não mostrou, ele disse: olha, eu vou te mostrar qual é a terra. Verso 2: e far-te-ei uma grande nação, vou fazer de você uma grande nação, abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Verso 4: assim partiu Abrão como o Senhor lhe tinha dito. Olha para mim, Abraão ouviu, a gente lê o texto e acredita que foi assim, né? Mas eu acredito que levou dias para Abraão sair da sua casa, despedir da sua família, sair da sua parentela, sair da sua terra, mas o importante é que ele foi. E qual é a promessa de Deus? Eu vou fazer de ti uma grande nação. O que significa isso, pastor? Deus está dizendo assim, ó: a tua descendência, o filho ou os filhos que você vai ter, esses filhos vão se multiplicar e vão se tornar uma grande nação. Quantos conseguem compreender? Só que havia um problema. Qual é o problema? Sara era estéril, não podia ter filhos. A mulher de Abraão não podia ter filhos. Então, a promessa que Deus fez a Abraão, naturalmente falando, não tinha lógica. Porque Deus diz que dele faria uma grande nação, mas a mulher é estéril, não pode ter filho. Vira 2 páginas, vem para o capítulo de número 15. Vou te mostrar outra conversa de Deus com Abraão. Capítulo 15, verso 1. Os irmãos estão aí? Depois dessas coisas veio a palavra do Senhor a Abraão, outra vez, né? Em visão, dizendo: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. E disse Abraão: Senhor Deus, que me hás de dar, pois ando sem filho, diga sem filhos. E o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. Ou seja, o mais perto de um filho que eu tenho é um escravo que nasceu na minha casa. Quantos estão aí? Disse mais Abraão: eis que não tem me dado filho, e eis que um nascido na minha casa será o meu herdeiro. E eis que veio a palavra do Senhor a ele, dizendo: este não será o teu herdeiro, mas aquele que de tuas entranhas sair, este será o teu. Então, olha só, Deus prometeu que faria de Abraão uma grande nação, amém, irmãos? Para isso ele precisa gerar um filho. A mulher dele é estéril, não pode gerar filho, mas Deus disse assim: olha, o que vai herdar com você tudo, o que vai se transformar numa grande nação, é um que vai sair de dentro de você, vai sair das tuas entranhas. Diga, qual é o problema? Quando nós pensamos que Deus está demorando, nós decidimos ajudar Deus. Quantos estão aí? Observe isso aqui, capítulo de número 16. Já que Abraão, o que vai herdar, o que vai cumprir a promessa de Deus na tua vida, é um que vai sair das tuas entranhas. E a Sara dizendo: e eu não posso ter filho, já sei o que vamos fazer. Você vai dormir com a nossa serva, com a nossa escrava, vai ser teu filho. Afinal de contas, Deus falou que é a tua descendência, não é a minha, então não vai ter problema. Ou seja, continua sendo teu filho. Verso 16, capítulo 16, verso 1, observe. Ora, Sarai, mulher de Abraão, não lhe dava filhos, e ele tinha uma serva egípcia, cujo nome era Agar, diga serva, escrava. Olha só, e disse Sarai a Abraão: eis que o Senhor tem me impedido de dar à luz. Toma, pois, a minha serva, porventura tereis filhos dela. E ouviu Abraão a voz de Sarai. A ideia foi de Sara. Olha lá. 3. Assim tomou Sarai, mulher de Abraão, a Agar egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abraão, seu marido.
ao fim de 10 anos que Abraão habitara na terra de Canaã. E ele possuiu Agar, e ela concebeu, e vendo que ela concebera, foi sua senhora desprezada aos seus olhos. Então disse Sarai a Abraão: meu agravo seja sobre ti, minha serva pus eu no teu regaço, na tua cama. Vendo ela agora que concebeu, sou menosprezada aos seus olhos. O Senhor julgue entre mim e ti. Olha a Sarai, irmãos. Ela dá a mulher, a escrava, para Abraão. O Abraão dorme com a mulher tem um filho, né, vai nascer o Ismael, e depois ela fica enciumada. Por quê? Porque ela não tem filhos e a escrava deu filhos. Quantos estão aí? Conseguiu entender a história? Amém? Sim ou não? Então olha lá, Deus fez uma promessa a Abraão. Qual promessa? Você vai se transformar numa grande nação. Ele precisa ter filhos. A esposa não podia dar filhos, então eles decidiram ajudar Deus, e a Sarai, ela dá a escrava. Volta lá para Gálatas. Marque Gênesis, que a gente vai voltar para cá, a gente entender. Mas volte lá para Gálatas e vamos ler o texto novamente, para você poder entender algo importantíssimo. Os irmãos estão aí? Amém. Verso de número 22. Porque está escrito que Abraão teve 2 filhos. Gálatas 4, 22. Os irmãos estão aí? Amém. Teve 2 filhos. Um filho da escrava e outro da livre. Todavia, o que era da escrava nasceu segundo a carne. Diga, segundo a carne. Mas o que era da livre por promessa. Então olha para mim. O que significa que esse filho nasceu segundo a carne? Significa que não foi a vontade de Deus. Significa que foi a vontade do próprio Abraão com Sara. Quantos estão aí? Olha para mim, irmãos, tente entender isso aqui. Às vezes, nós queremos ajudar Deus. Às vezes nós queremos dar uma forcinha para Deus, como se Deus não fosse capaz de cumprir aquilo que Ele prometeu. Muitas vezes nós somos provados nisso. Nós recebemos uma palavra de Deus, nós recebemos uma direção de Deus. Deus fala conosco alguma coisa. Só que o problema é que nós somos muito ansiosos. E a nossa fé nem sempre consegue entender que o fato de Deus ter prometido algo não quer dizer que vai se cumprir amanhã. Mas Deus cumprirá todas as promessas que Ele fez. Eu me lembro, as primeiras vezes que eu pisei o pé na igreja, que eu me converti ao Senhor, todo culto que eu ia, levantava lá um profeta. Naquela época era muito comum isso. Levantava um profeta e dizia: olha, o Senhor está te chamando, você vai ser um grande homem de Deus, você vai ser um pastor, você vai ser isso, você vai ser aquilo. Eu lembro quando um pastor que eu gosto e admiro muito, o pastor Sebastião Meireles, pastor Meireles de Cruzeiro do Oeste, o homem mais usado por Deus que eu conheci pessoalmente, ele dizia assim: olha, filho, eu tinha 15, 16 anos, irmãos. Ele dizia assim: olha, filho, vai chegar um tempo que você vai as pessoas vão querer tanto te ouvir, que você não vai conseguir atender todo mundo. E eu olhava para aquilo e dizia: gente, que coisa maluca. E aí aquilo entrou no meu coração. Eu falei: bom, então tá, Deus está dizendo que eu vou ser um pastor, Deus está dizendo que eu vou ser alguém que as pessoas vão querer ouvir. E qual que é o problema? Que aí eu disse: não, então eu vou, agora eu sou. Só que eu não era. Porque tudo que Deus promete, entre Deus prometer e o cumprimento, existe um tempo de espera. Quantos estão aí? Consegue compreender? Deus prometeu, entre Deus prometer e se cumprir, existe um tempo de espera. Abraão precisou esperar mais de 30 anos para receber o filho. Só que quando nós não temos paciência e perseverança para entender que Deus é capaz de cumprir aquilo que Ele prometeu, sem que você precise dar uma mãozinha, uma empurradinha, nós acabamos fazendo isso aqui, acabamos agindo pela carne. Quantos estão aí? Os irmãos conseguem compreender? E olha para mim, irmãos,
não tente ajudar Deus. Deus realmente ele não precisa da nossa ajuda. Deus ele tem poder suficiente para cumprir todas as promessas dele na nossa vida. Quantos conseguem compreender? Eu já vi muitas pessoas, na época, né, era comum essa questão da profecia, eu já vi muitas pessoas se arrebentarem, porque levantava lá um profeta e dizia assim: olha, Deus vai te dar uma varoa, um varão, né, uma mulher, um homem, um casamento abençoado. Falava isso num dia, e aí a pessoa dizia: glória a Deus, Deus vai me dar, só que ela já queria encontrar a pessoa no outro dia, e aí ela saía procurando, quem é? Deixa eu dizer para você, você não precisa ajudar Deus. Deus é poderoso o suficiente para cumprir na sua vida todas as promessas que Ele te fez. Os irmãos estão aí? Então, Abraão, 2 filhos, um da carne, ou seja, um da vontade própria. Não é porque Deus prometeu, irmãos, que a forma que vai se cumprir é a forma que você quer. Quantos estão aí? Lembre-se de Davi. A Bíblia diz que Deus mandou Samuel ir na casa de Jessé, que era o pai de Davi, ungir um rei para Israel. Só que nessa época o rei Saul estava reinando ainda. E Samuel vai até a casa de Jessé, unge Davi como rei. Olha, eu estou ungindo você, rei de Israel. Terminou a unção ali, o óleo derramou sobre a cabeça dele. O que Davi teve que fazer? Voltar a cuidar das ovelhas. Quantos estão aí? E aí, aquilo que parecia ser uma tragédia, que é o Davi enfrentar o Golias, se tornou a forma que Deus cumpriu o propósito dele na vida de Davi, porque quando ele matou o Golias, então ele foi reconhecido, e o povo reconheceu ele como rei de Israel. Quantos conseguem compreender? Olha só, você está trabalhando lá, preste atenção, irmão, tente visualizar isso. Você tem seu emprego, você está trabalhando, tem seu serviço lá, está tudo certinho, aí Deus te faz uma promessa: vou te prosperar, você vai ser abençoado. Diga amém, irmãos. Amém. Aí você chega para trabalhar na semana, o que acontece? O patrão te manda embora. Aí você fala: peraí, tem algo errado, o Deus falou que ia me prosperar e eu perco o emprego. Nem toda tragédia é tragédia, nem tudo que aos seus olhos está dando errado, porque quando Deus te faz uma promessa, Deus vai cumprir da forma que Ele quer, no tempo que Ele quer, através de quem Ele quer. Quantos conseguem compreender? E às vezes, o problema é que nós não conseguimos esperar. E quando nós não conseguimos esperar, então Deus prometeu, nós temos a promessa, vamos resolver isso de alguma forma. Cuidado, tenha cuidado, porque você pode estar agindo na carne, e você vai gerar algo que pode atrapalhar você pela vida inteira, como foi o caso de Abraão. Na tentativa de ajudar Deus, eles quase atrapalharam o propósito de Deus, porque Deus vai cumprir a palavra dele sobre a sua vida, irmãos. Ponto final, Deus vai cumprir a palavra dele sobre a sua vida. Qual é a grande questão? 2 coisas que nós precisamos ter em abundância. Primeiro, fé. Você tem que acreditar, confiar que Deus vai fazer. Segundo, perseverança. O que é perseverança? Se Deus prometeu, Ele vai cumprir. Os irmãos estão aí? Olha para mim, irmãos. Se Deus prometeu que você vai entrar, você não precisa forçar a porta, porque na hora certa, a porta vai abrir. E se não abriu ainda, é porque não é a hora certa. Quantos conseguem compreender? Amém, irmãos? Olha lá, voltando para Gálatas aqui, continuando, verso de número 23. Vamos entender o texto. Vamos ler o 22 e o 23. Porque está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava, outro da livre, a livre é a sua mulher, Sara. Todavia o que era da escrava nasceu segundo a carne, porque foi Abraão que decidiu, não foi Deus que decidiu. E o que era da livre nasceu por promessa.
O que se entende por alegoria, por figura? Porque estas são duas alianças, uma do monte Sinai, gerando filhos para a servidão, que é Agar. Ora, esta Agar é Sinai, uma do monte da Arábia, um monte da Arábia, que corresponde a Jerusalém, que agora existe, pois é escrava com seus filhos. Mas a Jerusalém, que é de cima, é livre, o qual é mãe de todos nós, porque está escrito: alegra-te, estéril, que não dás à luz, esforça-te e clama tu que não estás de parto, porque os filhos da solitária são mais do que tem marido. Mas nós, irmãos, somos filhos da promessa com Isaque. Então olha para mim, vamos entender aqui, preste atenção. Deus faz a promessa, Abraão sai andando, não tem filhos, decide ajudar a Deus. Como? Dormindo com a escrava. Ele gera um filho por nome Ismael, filho da escrava. Quantos estão aí? Deus diz: não é esse o herdeiro, esse não vai herdar. O que vai herdar é filho seu com Sara. Abre lá em Gênesis novamente. Passa mais um pouco de tempo. No capítulo 17, Deus muda o nome de Abraão. Os irmãos estão aí? Isso é importantíssimo. Abrão significa pai exaltado. E aí Deus muda o nome para Abraão, diga Abraão, que significa pai de multidões ou pai de nações. Agora olha para mim. Toda vez que Sara chamava Abrão, antes de Deus mudar o nome dele, Sara estava dizendo assim, ó pai exaltado, ó pai exaltado, ó Abrão, ó pai exaltado. Aí Deus diz assim, olha, você não vai chamar mais Abrão, você vai chamar Abraão, que quer dizer pai de multidões. Agora Sara, quando vai chamar Abraão, ela não diz assim, ó pai exaltado, ela diz assim, ó pai de multidão. Pastor, o que isso significa? Tudo aquilo que nós falamos é o que vamos viver. É muito claro quando Deus quer mudar a sua vida, Ele muda as suas palavras. Quantos conseguem compreender? Vamos ler só para você entender, verso 17, capítulo 17, olha lá. Sendo, pois, Abraão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abraão e disse: eu sou o Deus poderoso, anda na minha presença e sê perfeito, e porei a minha aliança entre mim e ti, e te multiplicarei grandissimamente. Então caiu Abraão sobre o seu rosto e falou Deus com ele, dizendo: quanto a mim, eis a minha aliança contigo, serás o pai de muitas nações, não se chamará mais o teu nome Abrão, mas Abraão será o teu nome, porque por pai de muitas nações te tenho posto. Os irmãos estão aí, irmãos? Eu acho isso tão fantástico. Ou seja, para que Deus cumpra a promessa de que Abraão vai ser pai de nações, Deus precisa trocar as palavras da boca dele. Alguém perguntava antes, qual é o teu nome? Ele dizia, pai exaltado, Abrão. Alguém pergunta agora, qual é o teu nome? Ele diz, pai de nações, pai de multidões. Por quê? Porque agora me chamo Abraão. Quantos conseguem compreender, irmãos? Tenha cuidado com as tuas palavras. Você vive exatamente o que você fala. Por isso que pessoas que vivem reclamando de tudo o tempo todo, normalmente vivem vidas infelizes. Por quê? Porque é o que fala, é o que vive. Nós precisamos mudar as palavras. Amém, irmãos? Olha para o seu irmão e fala, irmão, você é uma bênção. Isso, essa é uma bênção. Quantos estão aí? Pastor, meu filho está muito arteiro. Aí fala aquela coisa. É isso que você vai ter. Olha para ele e diz, meu filho, vem cá, eu vou te dar umas varadas. Aí você é uma bênção. Estou te dando uma varada porque você é uma bênção. Quantos estão aí? Os irmãos conseguem compreender?